redação, vou falar daquilo que eu estava desenvolvendo no Reels do Instagram, que está lá no Voz Humanas, né? @vozes.humanas.red e no @brancoprofessor, tudo junto, sobre como desenvolver projeto, né, cara? Então, só voltando aqui, né? A gente tem que ter um bom projeto, a gente tem que ter uma boa elaboração de texto. E aí a gente tem 4 parágrafos, como que você faz o projeto, né? A introdução é expositiva, quer dizer que ali você vai trazer para o leitor o tema, o problema e como que você vai avaliar esse problema, ou seja, a sua tese. Para construir essa introdução, que vai funcionar como um mapa de todo o seu texto, né? O que você pode fazer? A sua primeira frase, é interessante que você já traga algum tipo de repertório. No caso aqui pode ser um repertório ilustrativo, né? Um filme, uma série ou um livro, por exemplo, ok? Só que também pode ser trajetória histórica, que fundamenta bem a sua visão na atualidade, né? Você conhecer história já traz isso também para aquela competência que pede para você utilizar o conhecimento de mundo construído ao longo de sua formação, né? E aí você vai mostrar como é que a história impacta na atualidade em relação a temas que são profundos, que são discutidos muito hoje, né? Construção de visão de mundo, coisas assim. Eu, particularmente, escolhi fazer uma trajetória histórica aqui. Na segunda frase da sua introdução, vai aparecer o tema e o problema de acordo com a frase temática. Você não copia a frase temática, mas você traz esses elementos da frase temática, do comando, você traz para essa segunda frase, ok? Porque ali tem um problema. E na terceira frase, para fazer um desfecho ali do seu parágrafo introdutório, o que você vai fazer? Você vai dizer como que você vai avaliar esse problema, né? Como você acha que o problema tem que ser avaliado, como que você considera que esse problema deva ser pensado, ok? Então a gente geralmente escolhe 2 marcadores, como assim? O problema, eu posso colocar 2 causas, né? 2 pontos de vista para associar aquele problema, a partir dos quais eu resolvo também depois, né? Porque se eu pensar nesses marcadores, eu tanto vou mapear meu desenvolvimento, quanto pensando neles, eu vou construir toda a proposta de intervenção, de ação social. Então, 3 etapas. Na segunda etapa, que é fazer o desenvolvimento do texto em 2 parágrafos, o que você pode fazer? Na verdade, assim, construir uma sequência de frases que deixa a coisa um pouco mais tranquila. Então, você vai, por exemplo, fazer uma afirmação, né? E depois da sua afirmação, trazer um repertório, que pode ser da sociologia, da filosofia, pode ser um repertório, né, também diferente, alguma coisa que você conheça, que seja mais concreta e que tenha sido divulgada, alguma coisa assim. Caso seja uma frase que você trouxe, a minha sugestão é que você faça uma paráfrase, né, para tornar essa coisa um pouco mais autoral, pelo menos, né? A gente tem sempre que pensar em alguém que de fato vá contribuir com o seu ponto de vista, estruturar relevantemente seu ponto de vista. Então pode ser, de repente, algum pensador, uma pensadora mais modernos, mais atuais, e caso não seja, tudo bem, não tem problema, mas faz paráfrase, né, cara? Porque aí pelo menos você está mostrando que você realmente domina, né, aquele conceito e trabalha com esse conceito dentro de um grau de autoralidade significativo. São 4 frases nessa sequência, então. Faça a afirmação, retomando aquele primeiro marcador, coloque o repertório. Depois de colocar o repertório, faça uma comprovação. Qual comprovação? Do marcador, né? Você falou, aquele fator ali, ele é preponderante, ele é primordial para você pensar sobre o problema, né? Ele reforça o problema, alguma coisa assim. Você vai comprovar. Como é que você vai comprovar depois de ter colocado o repertório? Texto motivador, né? Ou você, como eu disse antes, você sabe aí, de repente, alguma pesquisa que foi divulgada, não invente dados, pelo amor de Deus, né? E aí, no final do parágrafo, a 4ª frase pode ser uma análise pela consequência daquilo que você está dizendo. Você vai dizer a consequência direta daquilo, imediata daquilo que você está apontando como um primeiro marcador, no caso. E aí, com o segundo marcador, você vai fazer a mesma sequência, né? Afirmar, repertório, comprovar e consequência. 4 frases ali. Com base nisso tudo, o que você faz? Pensa no que tem que ser feito, como que vai fazer, quem que pode fazer, qual a finalidade, quer dizer, qual que é o efeito. Até agora a gente tem 4 elementos, né? O que fazer é a ação, quem que vai fazer é o agente, como fazer é o modo e meio, e a finalidade, para que fazer aquilo, qual que é o efeito que você quer obter. Você vai escolher um dos 4, explicar um pouquinho melhor, apresentar algum complemento, apresentar uma exemplificação, ou algumas, né, que seja. E aí você está construindo o quê? Detalhamento, beleza? E quando você constrói um detalhamento, o que você está fazendo? Atingindo ali a excelência na competência 5, fechou? Então é isso, cara. É tranquilo. Se você sabe esse mapa, né? Tipo, introdução. Introdução, né? Introdução é o quê? Assunto, que é o repertório ilustrativo ali. Tema, problema, tese. Fechei. Vamos lá desenvolver essa tese, então. Marcador 1.
repertório, comprovação, análise. Marcador 2, repertório, comprovação, análise. Depois vamos para a conclusão? Vamos. Marcadores 1 e 2. O que fazer? Marcadores 1 e 2. Quem que pode fazer isso aí que eu indiquei? Marcadores 1 e 2. Como que isso pode ser feito? Né? E qual que é a finalidade dessa minha ação? Agora, deixa eu escolher um desses elementos para poder detalhar e construir dentro de uma estrutura ali progressiva de parágrafo também, né? Com as ideias muito bem concatenadas, o que eu gostaria de dizer. O tema que a gente vai trabalhar aqui como um tema exemplificativo desse mapa que eu construí para vocês aqui de projeto, desafios para ampliação da cobertura vacinal no Brasil. A primeira coisa que você tem que fazer é delimitar esse tema. O que é delimitar? Pegar a frase temática, dividir ali as palavrinhas mais importantes, dialogar com essas palavrinhas. Então, desafios, por exemplo. Se você tem desafios, é porque alguma coisa tinha que chegar para mais gente, mas não está rolando, cara, não está dando certo, né? São obstáculos, belezinha? Para alguma coisa se ampliar. Inclusive depois vem a palavra ampliação, pelo menos nessa minha proposta aqui. Ampliação do quê? Da cobertura vacinal. Você já identificou o problema. Qual que é o problema? Se você tem que aumentar a cobertura vacinal, quer dizer que ela está se restringindo, ela está diminuindo, né? Então você precisa fazer o oposto, você precisa fazer crescer essa cobertura vacinal. Problema identificado, cobertura vacinal caindo, certo? No Brasil, porque na verdade os temas do Enem sempre serão contextualizados no Brasil, né? O contexto brasileiro vai ser sempre mais importante, sempre mais relevante. Entendi. Como que você vai trabalhar isso aí? Tranquilo, cara. Primeiro, eu vou trazer, como eu falei, trajetória histórica, revolta da vacina, né? Depois, eu vou colocar o comando da frase temática. Claro que eu não vou copiar a frase temática, mas eu vou trazer as informações dessa frase temática para deixar muito claro que eu estou lidando com esse tema. E no fim, terceira frase, os marcadores. O problema que eu estou identificando aqui agora, ele vai ser avaliado sobre esses dois aspectos, marcador 1 e marcador 2. Por que a gente chama de marcadores? Porque, na verdade, eles vão marcar, eles vão definir o caminho que você vai seguir ali na sua argumentação e na sua conclusão também, né? E aí na tese ali, na introdução mesmo, você já apresenta. E o desenvolvimento, como é que fica? Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer a afirmação de que a desinformação reforça o problema da restrição de cobertura vacinal. Aí eu coloquei uma pensadora estadunidense, uma filósofa, que está mais voltada para o estudo da ética, né? E é uma filósofa atual, Martha Nussbaum, ok? O que ela desenvolve? Ela fala sobre capacidades. Pensa bem, vem comigo, não confunde com capacitismo, não é isso, beleza? Ela fala que para o exercício da cidadania, o indivíduo que realmente quer se inserir no universo cidadão, que a gente chama de universo cidadão, ele precisa ter as capacidades viabilizadas. Quem que viabiliza as nossas capacidades? E ela está dizendo que são capacidades que todos nós temos, evidentemente, mas que têm que ser potencializadas pelo Estado. Por exemplo, a capacidade de aprender, a capacidade de ir e vir, a capacidade de criar, E dentre essas capacidades todas, a capacidade de manter uma boa saúde, por exemplo, física e mental, Quem que tem o dever de desenvolver em mim essas capacidades? Desenvolver, não viabilizar, desenvolver, Porque eu já tenho. Estado, firmou? E aí, como comprovação de que a desinformação é um elemento que reforça o problema da cobertura vacinal, da falta dela no caso, eu vou indicar os movimentos anti-vacina e todo tipo de desinformação que esses movimentos divulgam e têm divulgado ao longo dos tempos aí. E aí, como consequência disso, no final desse parágrafo, vou falar da queda de cobertura, que vai gerar um prejuízo coletivo, porque quando a cobertura vacinal diminui, todo mundo se ferra. Não é só, evidentemente, quem é contra a vacinação. Num segundo marcador, eu vou colocar como elemento central para que a cobertura caia a politização do tema. Como assim politização? Tudo é política, professor, você está sendo incoerente. Galera, isso aqui é só um norte, para eu me orientar na hora de escrever o texto. Quando eu politizo, eu associo a vacina a espectro de esquerda ou a espectro de direita, Então a gente acaba tendo aquele fenômeno social de que você passa a não defender alguma coisa, não porque você avaliou objetivamente aquilo, mas é porque aquele elemento que você está ou estaria defendendo, ele está ligado à direita ou à esquerda, e você, como não de repente, eu sou de direita, então a esquerda que defende isso, eu não vou defender. Não interessa a objetividade, a tal da pós-verdade, no caso, Ou vice-versa. Eu sou de esquerda, a direita está defendendo tal coisa, então eu também não vou defender. Ainda que seja uma coisa objetiva, eu passo a não defender aquilo e começo a divulgar mais desinformações, A gente acaba, aí para trazer a substância ali para o meu argumento, cara, para fazer alguma coisa mais,
aprofundar, trazer repertório. E o Yuval Noah Harari, né, historiador israelense, escreveu Homo Deus Sapiens, best-sellers, na verdade, embora não sejam obras de ficção, que é uma coisa muito louca, né, cara? Porque, assim, no Brasil, obras de ficção geralmente ficam em best-seller, vendem pra caramba, né? O Harari tem uma linguagem tão envolvente, né? Tem uma visão de mundo tão ampla, cara, e tão alinhada, tanto à nossa época quanto ao que pode acontecer no futuro, que ele vende muito. O cara, né? Eu ia falar aqui, não pode falar, mas enfim, ele é bom. E aí a gente acaba usando o Harari para falar sobre essa questão de politização do tema. E aí, para comprovar que esse tema foi politizado de um jeito deturpado, a gente fala da polarização, né? Direita e esquerda, que é a comprovação. No fim, qual que vai ser a consequência disso? Deturpa-se o universo científico, porque ele passa a ser alinhado com o espectro político, que é uma coisa que tem nada a ver, né? Coisa que é um mito isso, tipo, você falar que a ciência é de esquerda ou direita, a ciência é ciência, cara, né? Então é isso. Você vai deturpar o universo científico. Aí, sugestões, né? Projeto, Viver de Verdade. Vou explicar na minha conclusão como que é esse projeto. Quem que vai colocar em prática esse projeto? O Ministério da Saúde. Como que vai colocar em prática? SUS e destinação, evidentemente, de verbas para o SUS. Agora, qual que é o objetivo, o propósito, né? Qual que é o efeito que eu espero? Aumentar a cobertura vacinal, desvincular, né, a associação deturpada, equivocada entre vacinação e espectro político, certo? Então é isso. Aí como é que ficou o texto? Vamos direto para ele aqui, ó. No início do século XX, a população pobre do Rio de Janeiro, a qual a informação era um bem inacessível, deu início à revolta da vacina, movimento que marcou a história do país. No cenário brasileiro da atualidade, embora a comunicação seja muito mais ampla, a cobertura vacinal tem diminuído drasticamente ao longo do tempo. A fim de que o país volte a ser modelo de vacinação para o mundo, faz-se imprescindível avaliar como a desinformação sobre o assunto e a politização vacinal impõem-se como obstáculos a serem vencidos, né? Você viu? Revolta da vacina, né? Depois eu trouxe o tema e o problema, e os dois marcadores, desinformação sobre o assunto, politização vacinal. Agora vamos retomar a questão da desinformação. A priori, né, operador, cabe analisar a influência do negacionismo sobre as campanhas de vacinação no Brasil. Na visão da filósofa estadunidense Martha Nussbaum, justiça e desenvolvimento humano só se alcançam quando o Estado desenvolve nos cidadãos capacidades como a de desfrutar de boa saúde física e mental. Porém, a divulgação de inverdades sobre as vacinas alcançou níveis alarmantes, associando a imunização a danos cerebrais, indicando a imunidade de rebanho como fator de desnecessidade vacinal, entre outras fake news. Assim, há um prejuízo coletivo incapacitante ao exercício pleno da cidadania, considerando as ideias da pensadora. Você vê que na última frase, além de eu colocar ali, né, a consequência, eu fiz o alinhamento ali com o pensamento de Martha Nussbaum, okay? Porque senão fica, né, aquele pensamento, aquela frase desconexa, né, aquela coisa que parece que não tem junção, que não deu liga, né, cara, dentro do parágrafo ali. E a gente usou, claro, para construir o parágrafo. Não foi simplesmente só, vou usar porque tem que usar, então vou jogar uma frase ali e deixar ela solta, tadinha, solitária, né? Não rola isso. Você tem que fazer o alinhamento da sua frase, do seu pensamento, do seu não, né? Do pensamento de quem você está indicando ali, com o argumento que você está desenvolvendo. Próximo, o lance da politização. Ademais, há uma nociva politização vigente do tema da vacinação no país. Segundo o historiador Yuval Noah Harari, a desinformação é uma poderosa ferramenta de manipulação política na atualidade. Nesse viés, o cenário polarizado da política brasileira conectou defesa ou condenação das campanhas vacinais a movimentos de esquerda ou direita, provocando uma grande falta de engajamento entre aqueles que não se identificam com seus opostos políticos. Por conseguinte, instaura-se uma crise de confiança na ciência, restringindo o alcance da imunização, né? Você viu, são 4 frases também: politização, Harari, né? Associação da vacinação à esquerda ou direita e por fim, a deturpação da ciência, né? Certo, ok. Agora a conclusão, como é que a gente colocou a proposta de intervenção? Logo, primeira frase, galera, a gente tem que retomar ali, né, os marcadores num tópico para fazer aquela síntese. Logo, o acesso à informação o acesso à informação é a chave para o país voltar à cobertura vacinal exemplar para o mundo. Para que isso ocorra, o Ministério da Saúde deve colocar em prática o projeto Viver de Verdade, o qual contará com a participação de profissionais da saúde, incluindo o corpo médico e assistência de enfermagem.
Tais profissionais irão às escolas palestrar, realizar oficinas e distribuir materiais desmitificando informações falsas sobre as vacinas. Essa ação será feita por meio do SUS, ao qual o governo federal destinará verbas específicas. Esse projeto terá o propósito de desconstruir os laços deturpados entre vacinação e espectro político, bem como combater as fake news. Só assim a história da imunização brasileira será contada de modo positivo, né? Essa última frase retoma ali num desfecho a minha primeira, que era sobre a história, enfim, a revolta da vacina. Agora, galera, o Ministério da Saúde, então, é o agente, né? Colocar em prática o projeto Viver de Verdade, a ação que eu sugeri. Aí eu detalho essa ação, não é? Participação de profissionais da saúde, incluindo corpo médico e assistência de enfermagem. Então, enfermeiras, enfermeiros, técnicos e técnicas de enfermagem. E aí, como que eu detalho mais ainda, né? Eles vão às escolas palestrar, realizar oficinas, distribuir materiais, né? Ali já tem uma finalidade, algo que se considera uma finalidade, desmitificando informações falsas sobre as vacinas, no caso é uma finalidade. Qual que é a viabilização, modo e meio? SUS, né? E aí o governo tem que, detalhando um pouco mais também, o governo precisa destinar verbas específicas para o projeto. Qual que é a finalidade geral desse projeto, assim? Desconstruir os laços deturpados entre a vacinação e o espectro político, né? E combater as fake news. E aí vem o desfecho, galera. Certo? Então é isso. Vamos lá. Eu, professor André Branco, e nós, inclusive, professor Marcos Sayum, do Vozes Humanas, a gente está à disposição de vocês. Na verdade, mais assim, a gente quis trazer esse vídeo para tranquilizar, que é uma coisa que você pode assistir aí de boa por agora, né, cara? E assim, né, relaxa, porque tá chegando a hora de você pegar esse mapa, trilhar o seu caminho florido, perfumado, né, que é um caminho assim iluminado, cara, iluminado pra caramba, que te guia rumo ao Olimpo do Enem, né? Então o Enem tá te esperando ali, tá te esperando sorridente, coração aberto, quentinho, cara. O Enem tá ali, ele vai fazer, ó, senta aqui, cara, fica de boa, fica tranquilo, que você vai ver o tema aqui, você vai perceber, tema da hora, cara, tema tranquilo de você fazer, entendeu? Amanhã vai ser esse o recado que o INEP vai dar pra você na hora que você sentar, pegar o caderno e abrir, tá ligado? Você vai dar aquele sorrisinho assim e falar, nossa, que beleza. Sentir agora aquele arzinho gelado entrando aqui assim e tal, né? E aquela tranquilidade assim, pá, sabe? Então é isso que vai acontecer. Você vai ficar tranquilo, vai fazer um provão, cara. Você vai fazer uma redação demais. Você vai fazer uma redação exemplar, tá? E é isso. Até mais. Tchau, tchau.